Gente, boa tarde. Então, me chamaram para dar uma palestra aqui sobre aspectos gerais do game design, né, já que, pelo visto no módulo, vocês pegam coisas mais específicas de um gênero ou outro. Eu tenho um estúdio de desenvolvimento aqui no Rio e eu queria apresentar para vocês o jogo que a gente está desenvolvendo agora antes de começar a falar. Então, vou passar um vídeo rapidinho aqui, 1 minuto, só para vocês verem do que se trata. Esse é um jogo que a gente desenvolveu para uma competição. A gente tinha 72 horas para fazer um jogo dentro do tema arcade, e esse é um jogo de recorde. A gente fez um jogo que mistura Block Breaker com Shoot 'em Up, que fiquei sabendo que alguns de vocês já estudaram Shoot 'em Up, né, aquele jogo de arcade de navezinha e tal, bem clássico. E aí a gente tentou fazer essa combinação aí para encaixar no tema, tudo com um visual retrô também, usando pixel art, a música, tudo remetendo ao tema da competição, que era no caso arcade. E o jogo vai aos poucos se tornando uma coisa mais bullet hell, assim, até o ponto que não sei se no vídeo chega a mostrar, mas tem uns momentos assim que fica quase impossível a quantidade de tiro que tem na tela. Ok, isso é suficiente. Beleza. Então, gente, meu nome é Lucas, eu trabalho como game designer na Double Dash, também trabalho como animador freelance. Nós somos um estúdio independente que desenvolve jogos que tentam resgatar mais esse visual antigo, esse esquema retrô dos jogos mesmo, né, resgatar a dificuldade dos jogos mais antigos, passar todo esse feeling dentro dos nossos jogos. Já mostrei o projeto que eu estou desenvolvendo agora, que é o Rocket Boy, né? Essa combinação de Block Breaker e Shoot 'em Up. A gente desenvolveu ele para uma competição de 72 horas, a gente acabou ganhando a competição e está trabalhando nele para transformar em um produto comercial agora. Estamos prevendo de completar ele no ano que vem. Me chamaram para falar a respeito do processo geral de desenvolvimento de um jogo, tentar tirar algumas dúvidas assim que eu tinha muito quando eu estava começando a desenvolver. Eu estou estudando e trabalhando com game design há cerca de 5 anos agora. Então eu vou ver se eu consigo ajudar vocês um pouco, dar uma orientação para os projetos que vocês forem fazer daqui para frente, né? Então vamos lá. Primeiramente, quando eu comecei a estudar, eu procurei uma engine que me permitisse desenvolver sem depender de um programador. E eu acabei caindo para o Construct. Na época era o Construct Classic, né, mas hoje tem o Construct 2. E eu escolhi ele por 3 razões simples, né, ele é fácil de programar, ele é muito acessível para o jogador, né, no caso você só precisa ter acho que qualquer navegador abre um jogo em Construct 2, que é HTML5. E ele é rápido de prototipar. E para um game designer, prototipagem é a coisa mais importante que tem. Você tem que conseguir testar as suas mecânicas rápido. E o Construct faz isso muito bem. Então, vamos lá. Sobre a criação de um jogo, eu tentei dividir em etapas, baseado em como eu faço lá com o meu pessoal, né? Quais são os passos que a gente tenta seguir quando a gente está começando um projeto. A primeira parte que a gente faz, que eu acredito que é da onde a maioria dos jogos partem, né? A não ser que você esteja fazendo um jogo que já venha de uma encomenda pronta, alguém está pedindo um clone de Angry Birds para você, alguma coisa assim, você vai partir da geração da ideia. Você pode já ter a ideia pronta, ou você pode estar simplesmente... Ainda chegou em alguns momentos que a gente precisava começar a desenvolver alguma coisa, mas não estava com nenhuma ideia guardada na hora. E aí a gente começa pela geração da ideia. E aí, beleza. Vamos supor que você esteja com um bloqueio ali. Você, não está conseguindo pensar em nada. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou buscar inspiração para conseguir gerar uma ideia, fazer o primeiro conceito de um jogo? Cara, você pode buscar de qualquer lugar. E para quem quer trabalhar como game designer, eu recomendo sempre você estar constantemente se informando em questão de tudo. Porque em todo lugar você pode conseguir uma ideia boa. Eu coloquei aqui alguns exemplos da onde eu já consegui alguma inspiração, que, por exemplo, na Wikipédia, você tem a opção de simplesmente ler artigos aleatórios, e às vezes você consegue umas coisas interessantes lá. Eu estava lendo sobre o jogo da vida de Conway, que é um sistema que um cara fez que meio que simula a geração de células através de umas regrinhas. Tipo, você tem um cenário quadriculado e aí você coloca um desenho pontilhado lá. Cada ponto daqueles vai checar os pontos em volta
e aquilo vai definir se aquele ponto morre ou se reproduz. E a partir disso começa a gerar várias formas diferentes dentro daquela área, até gerar uma parada infinita ou alguma coisa que morre. E com isso dá para ter ideia de geração procedural de cenário, de simulação de espécies para alguns jogos. O Animal Planet, uma vez eu estava assistindo e eu vi uma matéria sobre o Mussaranha Assassino, que eu não sei se alguém aqui já ouviu falar desse bicho. Não, né? Mussaranha Assassino. Cara, o Mussaranha Assassino é o seguinte, ele é um bicho que tem um metabolismo tão rápido, tão acelerado, que ele precisa comer de 3 em 3 horas, senão ele morre. Ele só fica acordado por 5 minutos, depois ele desmaia por 25. Depois ele acorda de novo. Então tudo que ele faz é acordar, comer e dormir. Se ele não conseguir comer enquanto ele está acordado, ele tem acho que 6 chances para fazer isso. Nessas 6 chances, se ele falhar, ele morreu de fome. Só nisso já dá para fazer um jogo, facilmente. E Face Off é um programa de maquiagem de efeito especial. Então é uma competição onde as pessoas têm que inventar personagens e coisas tipo aliens, seres fantasiosos. Quando você vê um programa com gente criativa dessas, é fácil de você acabar tendo uma ideia. Então, assim, geração de ideia, ela pode vir de qualquer lugar. E se você tiver com algum bloqueio assim, é só questão de você tentar olhar para algum lugar talvez que você não esteja vendo normalmente, né? Você pode até observar uma pessoa na rua e tentar inventar uma história sobre ela, imaginar como é que aquela pessoa se comportaria num apocalipse zumbi ou coisa do tipo. E aí você pode ter uma ideia tipo Dead Rising, né, que é um repórter num apocalipse zumbi. Então, beleza. Você teve a ideia do jogo. A partir daí, às vezes você pode se empolgar com a ideia e você começa a fazer concept, começa a já desenvolver lá, vou fazer uma fase completa do jogo, não sei o quê. Só que tem uma etapa inicial que você acaba deixando passar às vezes, eu sei que eu deixei passar bastante já isso, que é a etapa mais importante quando você está começando a desenvolver o jogo. Na etapa de prototipagem é o encontrar a diversão. No sentido de que, vamos supor que você está fazendo um Mario. Você fez lá o comportamento plataforma, ele já corre, pula, mata inimigo pulando em cima e pega a moeda, beleza. Você pode acabar se empolgando e começando a colocar já os gráficos, querendo, como eu disse, desenvolver fase, colocar já a tartaruga, o casco, não sei o que, blá blá. Mas se essa mecânica que você fez com os quadradinhos, sem gráfico nenhum ali, né, porque quando você for testar, você não vai desenhar primeiro, você vai testar da maneira mais rápida possível. A prototipagem é isso, é você gerar a mecânica do jogo da maneira mais ligeira possível. Se depois que você tiver a mecânica básica do seu jogo feita sem gráfico nenhum, você não conseguir deixar ela divertida, não adianta você começar a refinar ela, começar a polir graficamente, colocar efeito sonoro, um monte de coisa, porque a base do jogo vai estar fraca. Então, o passo inicial é você conseguir, justamente através do protótipo, já ter uma coisa divertida. Já ter uma parada que consiga prender o jogador ali, né? Se você botar o Mario só com um quadradinho, bloquinho, matando tartaruga e pegando moeda, conseguir botar uma pessoa para jogar e ela não ficar entediada ali, ela conseguir ter um entretenimento, você está no caminho certo. E a partir daí você pode começar a evoluir mais o seu projeto. Voltando para o Construct 2, um dos motivos pelo qual eu gosto muito dele é que se eu tenho uma ideia de mecânica, eu consigo montar ela rápido e testar ela, mandar para os meus amigos, pedir para eles darem opinião e tal, e ter uma validação mais rápida da minha ideia para saber se vai valer a pena investir tempo naquilo ou se eu preciso trabalhar mais na base primeiro, né? Aí, beleza. Alguém não sabe o que é um protótipo? Espero que não, né? Todo mundo certinho, né? Okay. Aí depois que eu consegui fazer a prototipagem e definir, encontrei a diversão, consegui... então, depois que você está se divertindo com o seu protótipo, aí é hora de você planejar, pensar bem no que você vai fazer para fazer o seu jogo completo. Não adianta pular de cabeça, porque se você não tiver um norte, uma hora você vai ficar perdido, você vai se atropelar, e aí você vai entrar 6 meses depois no projeto, pode até estar funcionando, pode até estar bonito, mas vai estar uma coxa de retalhos, porque você não se planejou antes. Então, a etapa que vem logo depois disso é o conceito e o escopo. Geralmente, os artistas, né, no caso de uma equipe maior, vão começar a desenvolver ali o visual dos personagens, tentar ambientar o universo. O game designer ele vai pensar em todos os aspectos, né? Tipo, qual vai ser a nossa referência visual, qual vai ser a nossa referência musical ali, como eu quero que o jogador se sinta quando ele estiver jogando e tal. E vai definir o escopo.
O escopo é o que eu quero que o meu jogo tenha quando ele estiver pronto. Você vai pegar e listar. E não precisa ser uma coisa mega detalhada, pode ser uma coisa por alto, assim, sabe? Geralmente aqueles textos que tem atrás da caixa de jogo, não sei como é que... hoje em dia acho que parece uma sinopse de filme, né? Antigamente era tipo, 6 níveis incríveis com criaturas emocionantes, não sei o quê. É uma coisa desse nível, assim. Você vai definir, quantas fases tem no meu jogo, quantas armas eu posso usar ali, quantos inimigos eu vou enfrentar, quantos poderes eu vou ter, essas coisas. E aqui é onde você começa a tentar controlar a empolgação, digamos assim, para não planejar uma coisa muito maior do que dá para fazer a primeiro ponto, né? Então, beleza, se eu quero fazer um jogo que tem 10 níveis, eu quero fazer um Mario, tem 8 mundos no Mario. Eu vou começar fazendo no escopo, tendo um mundo com as 8 fases lá que tem naquele mundo. O escopo ele sempre vai partir de um ponto pequeno. Geralmente eu faço o escopo, na verdade, do MVP, que é o que eu vou falar logo em seguida, que é o menor produto viável. O menor produto viável ele é um resumo de tudo que vai ter no seu jogo. Ele é o mínimo que você precisa fazer para dar a sensação completa do seu jogo para o jogador. Certo? E geralmente eu parto com o escopo daí. E quando isso estiver pronto, você tem um demo, praticamente. E segundo, você tem uma noção de quanto tempo você vai levar para desenvolver cada coisa. O quão complicado é de desenvolver cada parada. Então você pode se replanejar, tipo, as fases com paralaxe em tudo e água super bem simulada, 50 inimigos em cada fase, está muito complicado. Aí você vai se replanejando lá antes de crescer o seu escopo. Como eu disse, você faz primeiro o escopo do MVP. O mínimo produto viável, ele é uma representação bruta de como vai ficar o seu jogo no final das contas. Mas com ele, você já consegue passar para um jogador e ele consegue entender como é que funciona o jogo. Você já não precisa explicar muita coisa para ele. Ele é quase um demo, mas não chega a ser bem isso. É um pouco menos, assim. Como vocês podem ver, não tem muito acabamento e tal. É mais a sensação esboçada do seu jogo. E eu tenho um vídeo de como é... Alguém conhece Mark of the Ninja? Ou alguém não conhece Mark of the Ninja? Não conhecem? Então, Mark of the Ninja é um jogo de stealth, né? Furtividade, que você controla um ninja. Ele é plataforma, o que não é uma coisa muito comum em jogo stealth. E uma das características mais interessantes dele é que ele usa um sistema de ondas de som para você poder localizar as coisas e ter noção de quanto barulho você está fazendo. Então tudo no jogo emite uma onda. E se aquela onda alcançar um outro personagem, ele percebe alguma coisa, né? E para um jogo de ninja, para mim isso é a melhor forma de você fazer percepção do som. E eu tenho um vídeo aqui desse MVP para vocês verem como é que é. Esse aqui é o primeiro grande marco quando você está desenvolvendo um jogo. Se você alcançar isso aqui com o seu jogo, você está indo muito bem já. Você pode ver que a dublagem, por exemplo, é feita pela própria equipe. Eles não contrataram dubladores aí. Os caras pegaram o microfone lá no computador e gravaram. Mas você já consegue ter uma noção de tudo que vai ter no jogo. Já mostra as ondas de som, já mostra o sistema de percepção dos inimigos, você já tem a opção de usar item, você já tem um objetivo definido, você já tem Deixa ele morrer aí. What's going on here? Você já tem um sistema de checkpoints, você já tem a forma de assassinar o cara silenciosamente, ó. Entendeu? Com isso, você já consegue ter toda a sensação de como é o jogo, mas o jogo não está pronto para ser lançado. Não tem fase, ele não tem acabamento, ele não tem nada. Mas ele já tem o suficiente para você ter certeza de que o jogo funciona e você ter a aprovação de outras pessoas que vão botar eles para jogarem isso. Isso é o MVP. Eu vou pular porque agora só fica... Tem tempo pra caramba ainda, é só isso aí, já deu para entender o jogo. Isso é o MVP. Então, assim, depois que você tem já o seu conceito, já o seu escopo, ele tem que levar em consideração conseguir alcançar isso aqui, né? Pode ser o jogo mais enorme do mundo. Você pode estar desenvolvendo o próximo World of Warcraft. Mas o seu MVP vai ser uma quest, sabe? Vai ser só o comecinho ali do tutorial e um NPC que você conversa em algum momento.
Beleza, depois que você alcança o MVP do jogo, você entra numa etapa de repetição em que você reveza entre desenvolver e testar. E você tem que testar muito, mas muito mesmo, assim. Primeiro, toda vez que você colocar uma feature nova no jogo, você e sua equipe inteira tem que testar aquilo até a exaustão, para ter certeza de que está maneiro. E sempre que você chega a algum marco, assim, vamos supor, sei lá, uma fase completa nova, alguma coisa do tipo, você tem que colocar outras pessoas para estarem testando. Você tem que constantemente estar colocando pessoas de fora, se possível pessoas que não são seus amigos, não são seus familiares, nunca viram sua cara antes, para testarem o seu jogo, porque essas vão ser as pessoas mais sinceras. Se você puder colocar na internet, então, onde as pessoas podem xingar o seu jogo de forma anônima, é a melhor coisa possível. Porque, algumas pessoas vão ser simplesmente rudes, assim, elas não vão te dar nenhum feedback positivo, eles vão olhar e falar, pô, tá uma bosta isso aí. Mas vai ter muita gente que vai dar uma opinião sincera, vai falar o que incomodou ele, o que ele gostou ali, e esse feedback é extremamente valioso para você como desenvolvedor. Só mostrar para os amigos, para a família, para os conhecidos, o pessoal vai, às vezes por educação, vão só falar que está legal, né? E você fica revezando entre as etapas de... Você vai evoluindo um pouco o jogo, aí monta um grupo de teste para testar aquilo, para ver se está maneiro. Vai evoluindo um pouco mais, e aí que entram aqueles termos famosos em jogo online, que é o alpha, o beta, closed beta, essas coisas, são meio que formas de você definir em que etapa que o seu jogo está. Né? Um alpha, geralmente seu jogo entra em alpha quando ele já passa a impressão de um produto fechado. Se uma pessoa visse alguém jogando só uma fasezinha ali, ela seria convencida de que aquele produto é um jogo que ele consegue comprar numa loja. Mas em questão de conteúdo, de refinamento, de bugs e coisas do tipo, ele ainda falta muita coisa. Mas é uma etapa que você já sabe que o seu jogo funciona muito bem, você já tem a perfeita amostra de como é o produto final, só falta você construir em cima. O beta é só uma versão um pouco mais avançada disso, que você já está com o jogo quase pronto, faltam poucos aspectos ali para você melhorar. Claro, em um MMO isso é muito relativo, porque o MMO ele pode expandir infinitamente, né? O World of Warcraft está expandindo aí há 10 anos, sei lá, tempo pra caramba, mais até. Mas o beta é isso, é quando você já está quase lá, você já está chegando naquele momento de lançar o jogo. Ele já é quase um produto fechado, faltam algumas coisas para você ajeitar nele. Mas é importante que você sempre reveze, não deixa passar muito tempo de desenvolvimento sem testar. Tem que estar testando sempre. Até porque você fica meio que com uma visão viciada do seu próprio jogo. Por exemplo, eu já fiz jogos que estavam difíceis demais para outras pessoas passarem, mas eu conseguia passar tranquilo, porque eu estava super acostumado com aquele jogo. Mas se nenhuma outra pessoa está conseguindo passar a parada, tem alguma coisa errada. Eu estou sabendo passar porque eu que fiz. E isso não pode acontecer. As pessoas têm que conseguir zerar o seu jogo e se divertir com ele sem você falar uma palavra pro cara. Porque quando alguém comprar na Steam, comprar uma parada assim, ela não vai chegar a perguntar pra você como é que faz, né? Aí beleza. Depois que você passou por todas essas etapas de desenvolvimento, teste, tudo aquilo que eu falei antes, você está começando a pensar em lançar o seu jogo. E isso é um ponto muito, muito delicado, assim, porque às vezes a gente acha que a gente só precisa falar para as pessoas que o nosso jogo existe quando ele lançou. Mas isso está totalmente errado. Você não pode chegar e só no momento que seu jogo estiver disponível na loja você começar a falar dele para o mundo. Você tem que estar falando sobre ele muito antes. E a etapa de pré-lançamento, ela é justamente isso. A partir do momento que você está, geralmente no alpha até, você já tem condição de começar a botar o seu jogo para o mundo, entrar em contato com mídia, entrar em contato com a imprensa, postar em fórum, procurar todos os lugares onde as pessoas possam se interessar no seu jogo. E começar a fazer as pessoas quererem jogar o seu jogo. Ao mesmo tempo, você tem que começar a pensar nas plataformas que você vai colocar o seu jogo. Por exemplo, você quer colocar na Steam, como é que você vai acessar a Steam? Você vai botar no Greenlight, você vai tentar entrar em contato com uma publisher para ela botar um dinheiro lá e fazer o marketing do seu jogo, colocar ele na Steam para você. Para Origin, para nuvem, para qualquer mercado desse, você vai ter que começar a preparar isso antes. E o mais importante, quando você for lançar o seu jogo, você tem que preparar. Ele tem que ser um evento. Ele não pode ser uma coisa que as pessoas, tipo, você chega depois, lancei meu jogo, hein? As pessoas têm que estar sabendo o dia que o seu jogo vai lançar, assim, um mês no mínimo antes dele lançar. As pessoas elas têm que saber isso. Então você transforma o lançamento do seu jogo num acontecimento mesmo. Isso é o lance de gerar o hype, né? A etapa de pré-lançamento é justamente isso, é preparar o terreno para colocar o seu jogo no mundo
e gerar o interesse das pessoas em pegarem o seu jogo, em comprarem ele. Porque aí quando você lançar, o pré-lançamento já garantiu tudo ali para você. Você só precisa falar para as pessoas, ó, é hoje, hein, tá pronto. Aí tem diversas opções de plataforma que você pode lançar o seu jogo. Ainda tem algumas além dessas aqui, mas botei só algumas mais conhecidas e citei 2 brasileiras aqui, porque para desenvolvedor independente brasileiro, o pessoal se ajuda muito. Então, pô, vale muito a pena procurar o pessoal do Split Play, o pessoal da nuvem para colocar o seu jogo lá, que eles estão sempre dispostos a ajudar a gente a fazer o mercado crescer. A Steam tem o processo do Greenlight, então se você estiver construindo uma comunidade boa, entrar pelo Greenlight é relativamente tranquilo, assim, você vai conseguir, porque o Greenlight ele mede só os votos positivos. Então, é uma parada meio esquisita, assim, mas ele meio que compara quantos votos sim você tem e vê o top 100 de números sim, de votos sim. E aí se você conseguir entrar naquele top 100, você é avaliado para entrar na Steam. É relativamente tranquilo se você conseguir fazer um bom trabalho de marketing antes, né? E o GameJolt é um dos mais acessíveis, assim, você pode upar seu jogo sem fazer nada. Você cria uma conta e bota o jogo lá. Então para um jogo web, na verdade pode ser web, pode ser de download, pode ser APK, pode ser qualquer coisa, o GameJolt aceita. Eu acho uma das melhores plataformas para você, como desenvolvedor independente, colocar pelo menos o seu demo, alguma coisa assim, para o pessoal ter um acesso fácil à parada. E depois que você lança o jogo, você ainda tem a parte de manutenção. Principalmente hoje em dia, que basicamente todos os mercados em que você coloca o jogo são digitais. Você tem espaço para botar um patchzinho, botar uma atualização que seja necessária. Mesmo se não for um jogo online, tem muito jogo offline que faz isso. Inclusive esse aqui de baixo, se eu não me engano... Não, esse é um jogo online, deixa. Mas assim, às vezes você lançou seu jogo e os jogadores descobriram um glitch nele que quebra o jogo totalmente. Você vai precisar fazer uma manutenção daquilo. Você não pode esquecer que o seu jogo existe depois que você lançou ele. Você tem que continuar alimentando a comunidade. Manutenção também entra fazer promoção para o jogo. O jogo ele tem uma vida útil depois do lançamento, que pode ser extremamente extensa, se for um jogo com rejogabilidade alta, um jogo multiplayer, coisa do tipo. Ou pode ser mais curta se for um jogo mais simples, assim, um jogo que você zera rápido, ou um jogo de zerar, na verdade, né? A maioria dos jogos de zerar, eles têm uma vida útil bem mais curta. Porque depois que você já viu a história, liberou tudo do jogo, você não tem mais o que ver lá. Mas enquanto você consegue passar muito tempo ainda aproveitando aquele jogo. Então a manutenção é você manter o mundo sabendo que ele existe, você manter fazendo promoção sobre ele. Até promovendo para ver se pode lançar uma sequência se o jogo ficar muito popular. E é uma parada extremamente importante. Às vezes as pessoas lançam um jogo e esquecem lá, assim, isso é mais para jogo web e tal, né, que o pessoal pequeno, pessoal dependente, geralmente começa fazendo um joguinho de internet, um joguinho para mobile e tal, e aí você lança o jogo e esquece, você nem fala mais dele, assim. E, assim, não pode, a manutenção é uma parada extremamente importante quando você está desenvolvendo. Aí a parte de marketing eu deixei para falar no final, porque ela engloba meio que o processo inteiro. Mas, enfim, eu queria pegar aqui para puxar depois que eu falei de tudo. A minha equipe, a gente teve essa competição que a gente participou, foi uma competição grande, ela foi promovida pelos três dos maiores youtubers do mundo, foi o PewDiePie, o Markiplier e o Jacksepticeye. O maior deles, vocês devem conhecer o PewDiePie, né, que tem, tipo, tá no maior canal de YouTube do mundo. Exatamente. Cara, o cara é 40 milhões, cara. É absurdo. É absurdo. Mas... Hã? Exatamente, cara. É um país. Ele tem O que importa é que vocês entendem a grandiosidade da pessoa. Então, isso é uma oportunidade de marketing absurda. Se qualquer desenvolvedor vê lá, vai ter uma competição e os ganhadores vão ter o jogo gravado pelo PewDiePie. A pessoa fala, caralho, o mundo inteiro vai ver meu jogo. Vamos nessa, né? E aí foi quando a gente começou a aprender, depois de 5 anos trabalhando com jogo, estudando e tal, a gente começou a aprender sobre marketing. Por enquanto, a gente só estava aprendendo sobre desenvolvimento e fica focado dentro ali do seu jogo. E, cara, marketing é uma parada assim, é um processo, às vezes, mais exaustivo do que fazer o jogo. Mas é extremamente importante. Pra gente ganhar essa competição, a gente precisava de voto.
E não adiantava ficar pedindo voto de amiguinho do Facebook, essas coisas, porque tinha um sistema de pesagem. Então, se você criava uma conta para votar no jogo do seu amigo, aquele voto não tinha peso quase nenhum. O que importava mesmo era o voto de quem participou da competição. Os desenvolvedores, o pessoal que está no site, tinha que votar. E aí o que a gente fez? A gente começou um processo de marketing. Depois que a gente terminou a competição, tinha uma semana de votação, a gente passou essa semana inteira cuidando só de relações humanas. Eu fiquei no chat do site, fazendo amizade com todo mundo lá. Sempre que alguém mandava link do jogo, eu mandava o meu junto, ficava lá conversando. Deixava 3 janelas de chat abertas, assim, conversando com os 3 canais que tinham lá. A minha namorada, ela ficou, que também é uma das artistas do estúdio, ela ficou entrando em todos os jogos da competição, votando neles, porque aí seu voto pesa mais também, e comentando, dando um comentário construtivo em todos eles, dando um feedback maneiro, falando lá o que ela tinha achado e tal, e deixando o link convidando a pessoa a ver o jogo no final. Enquanto isso, o pessoal tem mais um programador e um artista na equipe, nós somos 4. 5 contando músico, mas ele fica em Curitiba. Os outros 2, eles ficaram cuidando de rede social, Facebook, essas coisas, tentando achar gente que também tinha participado da competição para entrar lá e votar na gente. E foi um processo extremamente exaustivo, mas a gente conseguiu uma visibilidade muito alta e a gente acabou ganhando a competição. E aí a gente, depois disso, continuou pesquisando a respeito de marketing, porque a gente pensou, beleza, a gente vai ter os youtubers jogando nosso jogo, mas o que a gente faz com esse monte de gente que vai ver o vídeo? Pô, o do Markiplier tá 1 milhão e pouco de visualizações. O do PewDiePie tem 3 milhões e alguma coisa. Isso é muita gente que já viu o vídeo. Sem contar... quase nada, né? Sem contar as outras trocentos youtubers menores que fizeram vídeo também por causa da popularidade da competição e tal. A gente conseguiu uma visibilidade muito grande. E aí, não converteu em muita coisa, assim, em questão de gente que realmente queria continuar vendo o jogo. A gente ganhou uns followers lá no próprio GameJolt, que ele tem um sistema de follow, que aí você pode botar a novidade do jogo e todo mundo recebe por e-mail. A gente conseguiu alguns followers ali, um pouquinho no Twitter, 20 likes no Facebook, sei lá. Enfim, não deu muita coisa. E aí que a gente começou a aprender que, cara, a partir do momento que você tem alguma coisa concreta do seu jogo para mostrar, você tem que estar colocando aquilo no mundo para as pessoas verem. E isso é a construção de comunidade, né? A gente, meio que no desespero, assim, de não saber como reagir a essa quantidade de gente que ia ver o nosso jogo, a gente pensou, o que a gente pode fazer para puxar a atenção das pessoas quando elas verem o vídeo e forem procurar nosso jogo? Vamos fazer uma campanha no Greenlight, que teve uns problemas aí, foi derrubado, mas aí, no momento ela não está online, mas a gente já está em 52% para entrar na Steam. E a gente fez uma campanha do Indiegogo, que é uma campanha de crowdfunding. Alguém não sabe o que é crowdfunding? Tá. Crowdfunding é o seguinte, você bota num site uma apresentação do seu projeto. No caso, Rocket Boy. Pô, Rocket Boy é um jogo assim, não sei o que. A gente tem isso aqui, que é o que a gente fez no Jam, e a gente quer desenvolver ele num jogo maior, com X fases, Y bosses, Z power-ups e por aí vai. A gente dá uma descrição do que a gente quer fazer. É um pitch, é uma apresentação do projeto, como se você estivesse apresentando para um... É quase como uma apresentação para investidor, só que quem está investindo, na verdade, é um consumidor. E aí você que está interessado em comprar aquele jogo, na verdade você vai comprar contribuindo para o desenvolvimento dele. Então você tem a opção de fazer uma doação para ajudar no desenvolvimento do projeto. Geralmente tem lá, mostra o objetivo, a gente quer juntar tantos mil para fazer o jogo. E você recebe recompensas a partir daquela doação. Então, por exemplo, se você doar, sei lá, $10, você ganha o jogo. Mas se você doar $25, você, além de ganhar o jogo, vai participar do beta do jogo. Então, a partir do momento que a gente tiver alguma coisa para o público testar, você vai estar recebendo. Aí, com tantos dólares, você ganha camiseta, pôster, manual, por aí vai. Uma campanha de crowdfunding funciona assim. O cara compra o desenvolvimento do jogo e, em troca, ele recebe recompensas, que geralmente é o próprio jogo mais algumas coisinhas. No nosso caso, por exemplo, a gente colocou desde camiseta até transformar você num chefão do jogo. E o mais alto, assim, que eu acho que ninguém vai comprar porque é muito caro, mas você sempre coloca uma recompensa viajada, é a máquina de fliperama com o jogo. Tá muito alto. Cara, o dólar tava, sei lá, quase R$4 recentemente. Cara, pior momento possível pra fazer uma campanha de crowdfunding. Mas... Cara, o dólar tinha que baixar
pelos próximos 30 dias para todo mundo contribuir e no finalzinho subir. Isso é muito mais do que, tipo, do que valeria essa recompensa mesmo. A gente, infelizmente, a conversão do dólar complicou muito a nossa vida. Mas a gente resolveu fazer essa campanha de crowdfunding porque a gente ia ter uma visibilidade muito grande. A gente não sabia bem o que fazer ali com ela. Só que, quando você faz uma campanha de crowdfunding, você tem uma etapa muito importante antes, que é justamente a construção de comunidade, que é isso aqui. Quando você está fazendo marketing, o que você quer fazer não é fazer uma propaganda do seu jogo para as pessoas virem e comprarem. Você quer que as pessoas se envolvam no seu jogo. Você quer que as pessoas, principalmente quando você é desenvolvedor independente, principalmente se você está fazendo uma campanha de crowdfunding, você quer que as pessoas se sintam parte do desenvolvimento. Então o que você está fazendo é convidar as pessoas a darem opinião, a participarem ali. E o seu objetivo máximo é conseguir paladinos, que a gente chama. O que é um paladino? O paladino é aquele cara que faz a propaganda do seu jogo, independente de você fazer alguma coisa ou não. No sentido de, como eu acho que eu tinha explicado para uns dois de vocês aí antes. A gente tuita alguma coisa, tem meia dúzia de pessoas que retweetam. Mas teve um cara que tweetou sozinho. Ele fez um tweet dele assim, falando: tem 3 jogos que eu estou super ansioso para ver. Aí era o Mighty Number 9, o Yoka, isso, aquele sucessor espiritual de Banjo-Kazooie, e Rocket Boy. E a gente ficou tipo, pô, maneiro, né? Tipo, a gente não falou nada. A gente só tá lá fazendo nosso joguinho e tal, não sei o que. O cara fez isso sozinho, sabe? O cara já tweetou, entrando em contato com a gente, dando ideia pro jogo e tal. E isso é o paladino. Esse é o consumidor mais valioso que você pode conseguir com o marketing. Esse é o cara que... Cara, ele é o que vai puxar um monte de gente pro seu jogo. Porque se você tá recebendo... Se você é o desenvolvedor e tá validando o seu jogo, o nego fala, tá, você tá tentando vender teu peixe, tá tentando puxar a sardinha lá pro seu lado. Mas se outra pessoa, principalmente que não tem relação com você, tá falando bem do seu jogo, aí que as pessoas ficam convencidas de verdade. Então, com o marketing, seu objetivo é conseguir o máximo de paladinos possível. Esse é o nosso primeiro, mas vamos de um em um a gente chega lá, né? E, pô, como é que funciona esse processo de marketing? Você, primeiro, tem que aprender a fazer um press release, que é basicamente você escrever um guia de como fazer uma matéria do seu jogo e começar a mandar para vários jornalistas. Tem guia disso na internet, então eu não quis entrar em detalhes nisso. Mas é mandar press release para todo mundo, entrar em fórum, qualquer fórum que possa ter gente que se interesse no seu jogo e postar, ficar atualizando constantemente. Então, você está desenvolvendo um jogo, toda semana bota uma notícia dele em algum lugar, sabe? E compartilha em tudo que é canto. Ficar tweetando, ficar fazendo Facebook, é chato. Porque eu, por exemplo, não tenho costume de tweetar. Mas eu tive que acostumar a fazer 3 tweets por dia, pelo menos, por causa disso aqui. Ainda é um ritmo pequeno, tem gente que spama pra caramba. Mas o marketing é isso, é encher o saco do mundo. De uma vez, assim. Você monta um material maneiro para ajudar as pessoas a divulgarem seu jogo, por exemplo. O texto de metade dessas matérias aí foi a gente que escreveu. Os caras pegaram lá, adaptaram um pouquinho e puseram na matéria deles. Menos esse aqui foi maneiro. E é isso, sabe? Você, sem medo, pegar a lista de e-mail lá de gente que trabalha em qualquer site de notícia de jogo e sai mandando. A gente mandou pra Kotaku, a gente mandou pra Rock Paper Shotgun, que são alguns dos maiores sites internacionais de notícias sobre jogos. Mas esse foi recentemente, a gente ainda não teve resposta. Mas a galera brasileira, a gente já teve podcast aqui, teve o cara entrevistando a gente pra falar sobre desenvolvimento. E é isso aqui que você tem que conseguir. E isso aqui tem que ser feito desde o começo do desenvolvimento. A partir do momento que você tem alguma coisinha para mostrar ali, você tem um MVP bonito, já sai tacando para as pessoas, vai mostrando o que você está fazendo, porque essa construção de comunidade que vai fazer o seu jogo ter alguma popularidade quando ele for lançado. Aí é justamente essa, acabei esquecendo de falar. Aqui, comunidade, é o que eu acabei de dizer. Aí mostra, por exemplo, esse lance de construir comunidade, a gente conseguiu vários youtubers fazendo vídeo do nosso jogo. Deve ter umas 5 páginas já de Let's Play do Rocket Boy. A compilação foi a gente que fez. Mas a parada da compilação, como é que é? O público ele tem que sentir que você está se envolvendo com eles. Então, isso é uma parada muito importante, que eu até acabei esquecendo de botar em questão de imagem. Mas humanizar a sua empresa, porque assim, geralmente quando a gente está fazendo um estúdio, a gente dá um nome para o estúdio, no nosso caso a gente Double Dash, né? Aí a gente tem um cartão de visita, a gente posta como Double Dash, então não tem uma pessoa, eles veem uma empresa. Então você fazer uma humanização da empresa, botar a cara lá para mostrar que que são pessoas como você que estão fazendo aquele jogo, ajuda muito o pessoal a se envolver. E isso também entra em parte de você responder o que as pessoas estão fazendo pelo seu jogo.
Essa compilação dos youtubers foi uma forma da gente agradecer ao pessoal por ter feito vários vídeos de Let's Play do nosso jogo. A gente juntou todo mundo, entrou em contato com cada um deles falando que fez o vídeo e começou a compartilhar esse vídeo para divulgar o canal dos caras, sabe? Outra coisa que a gente está fazendo é um vlog, né? A gente está gravando um vídeo por semana falando sobre desenvolvimento. E nesse vídeo, um dos membros da equipe fica na frente da câmera falando sobre o que a gente está fazendo. Isso é uma forma das pessoas conhecerem as pessoas que estão por trás do projeto. E isso faz elas se sentirem... É mais fácil de elas se aproximarem, sabe? Porque elas não sentem que elas estão falando com uma empresa. Não é que nem você tentar, sei lá, mandar uma mensagem para a Coca-Cola. Você está mandando uma mensagem para o Lucas da Double Dash. Você está conversando diretamente com o desenvolvedor. Esse aí é o tweet que eu falei do maluco. Esse aqui é o nosso paladino. Você dá um follow nele aí também, o cara é maneiro. Aí vamos lá, pedindo para eu falar um pouco sobre monetização. Isso foi uma coisa que a gente quebrou bastante a cabeça com relação ao Rocket Boy também, porque monetização é uma coisa muito delicada, mas que você precisa pensar em alguma forma de fazer. Mesmo se o seu jogo for free to play, se for um jogo web, você vai colocar no Armor Games, vai colocar no Congregate e vai deixar as pessoas jogando lá. Você tem que levar em consideração como que aquilo pode te dar algum retorno. Porque não vale a pena você fazer a parada sempre de graça. Claro, você está fazendo para aprender, você está se desenvolvendo com aquilo, mas existem formas de monetizar sem você estar parasitando ninguém, então todo mundo sai ganhando. Eu juntei algumas formas básicas aqui de monetizar, que tem a venda do jogo, né? O clássico das antigas aí, você simplesmente bota um preço no seu jogo, o cara paga e leva o jogo inteiro. Você tem os jogos que fazem assinatura, geralmente é um MMO, você recebe acesso ao conteúdo deles pagando uma mensalidade. Você tem o free to play, que é totalmente grátis o jogo, você não tem que pagar para ter coisas extras no jogo. Não sei se Angry Birds ainda segue esse modelo, mas eu estou pensando nos primeiros, pelo menos. E geralmente esses jogos ganham dinheiro por propaganda. E ganhar dinheiro por propaganda é uma parada interessante, mas você tem que botar o seu jogo para muito lugar, porque tem que ter muita gente jogando. Pra vocês terem uma noção, no Rocket Boy a gente teve quase 50 mil pessoas que jogaram o jogo, a gente ganha $40 com propaganda. Então assim, é uma conversão baixa. E aí você precisa de um jogo que seja muito revisitado. No caso, o Rocket Boy não está sendo muito revisitado. Então aquelas pessoas lá, né, já uma pessoa entra, joga um pouquinho, poucas pessoas viciam e voltam. E esse voltar, cada segundo que a pessoa passa no seu jogo é convertido em tempo que ela está vendo uma propaganda no canto e é convertido em dinheiro para você. Então, um jogo gratuito, você geralmente pensa numa coisa com rejogabilidade alta, um jogo de recorde. Um Infinite Runner, por exemplo, é muito popular por causa disso. Então, aqueles clickers lá, que o cara nem olha para a parada e o bagulho fica lá ganhando dinheiro para você e para ele. E aí, esse sistema de propaganda, ele é uma das formas menos parasitas de você fazer um jogo gratuito, né, e ganhar dinheiro ainda com aquilo. E você tem o freemium, que é um modelo extremamente popular hoje em dia no mercado mobile e que eu sinceramente não gosto. Pois é, porque o freemium, dá pra fazer um freemium bom? Tá. Sei lá, você tem os MOBAs, por exemplo, né, Dota, League of Legends, essas coisas são freemium. Mas eles não são pay to win. O importante é você evitar o pay to win, né? No caso Aí o freemium, eles fazem essas paradas, né? Eles meio que te obrigam a gastar o dinheiro com o negócio e tal. Eu acabei entrando mais na parte de falar sobre o freemium, sobre essa parte da monetização, que é uma coisa mais popular hoje em dia. Mas assim, só antes de entrar mais nisso, a escolha do modelo de monetização, ela tem que ser dependente de como o seu jogo funciona, e não o contrário. Então, por exemplo, você não vai desenvolver um jogo e pensar, o jogo tá maneiro, mas agora eu vou fazer que o cara só consegue jogar 10 minutos e depois tem que pagar. Isso você está limitando o seu gameplay em função de ganhar dinheiro. Você tem que conseguir fazer o contrário. E você tem que escolher a melhor opção baseada em como o seu jogo funciona. Por exemplo, você tem um joguinho de zerar, você tem um Mark of the Ninja, você tem um Hotline Miami, coisa do tipo. Não limita o jogo do cara, sabe? Vende por um valorzinho ali baixo, o valor que for valorizar o seu jogo. Se eu não me engano, a Steam tem uma curadoria que valoriza, ela dá o dinheiro, analisa para saber quanto que vale o seu jogo, né? E bota para vender. Não tem por que ficar evita alejar o seu jogo em função de ganhar dinheiro, né? Tem uns jogos que fazem isso muito bem. Cara, tipo... Não, Infinite Runner é um que, porra... Infinite Runner eu quero ficar jogando direto, sabe? Aí tem uns que me limitam por energia.
E me limitam por tempo, sabe? Ou então você vai comprar uma vantagem no jogo, você vai começar mega lá na frente, mas é um item que custa, sei lá, $2, sabe? Eu não quero pagar 4 não. Exatamente, não vale, não é legal. E aí você tem o Candy Crush. O design do Candy Crush, infelizmente, é genial. Porque eles fizeram tudo com muita cautela ali. Você começa a jogar e você ganha e gasta energia suficiente para viciar no jogo quando você começa a jogar ele, para sentir que aquele jogo é fácil, você sente que você está fazendo muita coisa muito rápido, porque tudo explode na tela quando você arrasta uma pedrinha para cima. Uma das paradas mais bizarras é quando você perde, você geralmente perde a pouquíssimos movimentos da vitória. Então o que eles fazem quando você perde? Eles perguntam, você quer pagar $1 para ganhar mais 5 movimentos? Aí você, tá bom. O DLC, então... Não, mas o DLC, cara, ele pode ou não ser uma forma de alejar o jogo, né? Ele pode ser bem explorado, o DLC. É que eu não consegui já... Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de jogar o Destiny, mas se é obrigatório, realmente é uma coisa que aleja muito. E faz uma coisa muito ruim também, que é segregar os jogadores. Eu vou chegar nesse ponto também. Mesmo se não fosse, vamos supor que você não fosse obrigado a ter o DLC para jogar o jogo. Você ainda segrega os jogadores. Eu vou entrar mais nisso em detalhes em breve. Mas então, você tem várias formas de fazer o jogador pagar pelo seu jogo sem precisar assaltar ele na porra do jogo, sabe? O cara não quer sentir que o celular tá apontando a arma na direção dele para ele gastar o dinheiro ali. Agora que ele gostou do jogo, ele tá envolvido. Qual foi o celular? O cara tá envolvido no seu jogo, por que você vai cortar todo o ânimo do maluco e obrigar ele a desembolsar um dinheiro para continuar jogando seu jogo? Faz ele querer dar dinheiro pro seu jogo, entendeu? E aí entra numa forma de explorar o freemium de uma maneira mais amigável, de uma maneira que a pessoa se sente feliz por estar gastando. Se você faz o cara querer gastar dinheiro com o seu jogo, ele fica feliz de gastar, você fica feliz de receber, ele continua jogando, entendeu? Todo mundo fica feliz. No caso do League of Legends, Dota também tem isso, a maioria dos MOBAs estão seguindo esse esquema. O que você compra no League of Legends? Você pode comprar runa, mas se alguém não sabe o que é runa, é só uma parada que melhora um pouco os atributos do seu personagem. Então dá uma leve vantagem com relação aos outros. Mas como no final do jogo todo mundo tem runa, fica uma coisa balanceada e só serve para customizar sua estratégia ali, né? Você pode acelerar o seu processo de comprar runas, porque você pode comprar runa com dinheiro de jogo. Qual é a única coisa que você pode comprar? As únicas coisas, na verdade, que você só pode comprar com RP, que é o dinheiro de verdade dentro do League of Legends. Exatamente. Nada disso afeta o gameplay do jogo. Nada disso afeta a experiência e nada disso cria vantagens pra você em cima dos outros jogadores. É só ostentação. Você só tá comprando swag, tá ligado? São as skins, a skin... Pois é, então, cara... Nossa senhora, do Dota. No LoL tu não dropa item assim, Pois é. Tipo assim. E eles fizeram um esquema muito bom porque o que você compra no jogo não afeta a sua experiência em questão de te dar vantagem em cima dos outros jogadores. Ela afeta no sentido de que, tu pensa, tô maneiro, né? Tu compra lá a skin de R$40, R$2, que ele fica parecendo Mega Man. Os efeitos ficam irados, tem uma vozinha de inteligência artificial que fica falando lá contigo quando suas skills estão prontas. Muda a sua experiência como jogador, mas não afeta os outros jogadores, principalmente não afeta eles de maneira negativa. Na verdade, o cara vendo a skin ali dentro, ele pode pensar, é maneira a skin do cara, né? Tá na promoção aqui, vou pegar também. E é isso que você quer quando você tá fazendo um freemium. Você quer que o cara, por exemplo, eu nunca tinha gasto dinheiro com o jogo nesse esquema, assim. Eu só tinha gasto dinheiro comprando o jogo. Aí eu comecei a jogar o LoL. Aí eu tava, 1 ano e meio jogando, eu pensei, eu tô há mó tempão jogando essa parada, eu nunca gastei um tostão com o negócio, eu vou comprar uma skin. Hoje em dia eu não quero saber quanto dinheiro eu já gastei com skin. Mas, o que importa foi o jeito que eles me convenceram a dar aqueles primeiros trocados pra eles.
Até porque depois que você compra o primeiro, você pensa, tão tranquilo, né? Não sei o que, eu vou gastar R$ 700 aqui com skin, foda-se. Exatamente. Depois que você pega a primeira, é muito ruim de parar. Mas, tipo assim, eu pensei, pô, os caras estão fazendo um trabalho muito bom aqui. E eu tenho vontade de apoiar eles. Eu quero ajudar eles a continuarem desenvolvendo isso. Tipo assim, eu quero apoiar os caras, eu quero ajudar eles a continuarem desenvolvendo esse jogo. E eles me deixam jogar o jogo sem me cobrarem nada. Eu tenho a experiência completa do jogo. Então, pô, vou dar um dinheiro pros caras, entendeu? Aqui eu me senti totalmente inclinado, ninguém me convenceu, ninguém me obrigou a dar dinheiro pra eu continuar jogando. Eu comprei porque eu quis. Inclusive eu tenho essa skin, né? Aí aqui é a parte da segregação que eu falei. Se você for fazer o teu jogo ter conteúdo que a pessoa tem que pagar pra ter, nunca, mas nunca mesmo faça. Isso aqui é supondo, claro, que tem interação entre os jogadores, né? Se você tá fazendo, tipo... sei lá, um Infinite Runner, o outro jogador não vai ver, um jogador não vê o outro. Mas, às vezes pode até ver, sei lá, o seu Infinite Runner, quando você faz um recorde alto, seus amigos veem o seu avatar lá, tá ligado? É uma forma de você ostentar com seus amiguinhos. Você nunca faz essa segregação entre os jogadores que não pagaram e os jogadores que estão pagando. Sempre deixa eles interagindo no mesmo ambiente. Por quê? O cara que comprou a skin vai gostar de se mostrar pros malucos que não gastaram dinheiro com o jogo ainda. E o cara que não gastou dinheiro com o jogo pode ficar inclinado pode ficar inclinado a gastar dinheiro com a parada se ele puder ter contato com aquilo sem precisar pagar, né? No caso, por exemplo, tem jogo que você só tem acesso... Nossa, eu joguei uma vez que tipo, você conseguia ir até o level 10 upando lá numa área. Você podia até o level máximo sem pagar, mas você só conseguia ficar na área até level 10 se você não pagasse. Depois você tinha que pagar a entrada pros outros lugares. Cara, isso é horrível, sabe? Isso é muito ruim. Você não pode criar uma barreira em que eu fico isolado dos jogadores pagantes. E aí eu não consigo ver nada que eles ganham por estarem pagando. Se eu visse o que eles ganham por estarem pagando, talvez eu me sentisse mais à vontade para dar algum dinheiro pro jogo. Mas eu não vejo. Então, assim, você nunca pode segregar os jogadores que estão pagando dos que não estão pagando. Inclusive, se você puder fazer os jogadores que pagam darem alguma coisa assim de leve, sabe? Sobrar alguma coisa ali pros que não estão pagando, melhor ainda. Sobrar umas molinhas pros caras. Por exemplo, tinha um MMO, infelizmente eu não lembro o nome dele, que tinha uma parada chamada Money Bomb. É uma das coisas mais geniais possíveis, assim. Era uma bomba de dinheiro que você comprava, tacava no chão e ela dropava um monte de loot maneiro, assim, tá ligado? Fantasia, item bom, não sei o que. E você não podia pegar a parada, só os outros jogadores podiam. Então, tipo, e era uma parada muito popular, vendia pra caramba no jogo. Por que que as pessoas gastavam dinheiro com isso? Porque sempre que alguém jogava uma bomba dessa no chão, é uma festa no MMO, tá ligado? Joga lá no meio da cidade e daqui a pouco outra pessoa começa a comprar também, outra e tá festival de item pra todo mundo. E por você ter começado a parada, os outros estão comprando também, você pega do que sobrar deles, tá ligado? Exatamente. Exatamente, entendeu? E, pô, isso é uma forma muito interessante de você pegar um jogador pagante e fisgar os jogadores que ainda não pagaram nada, sabe? É uma interação muito, muito boa entre quem pagou e quem não pagou. E isso é uma coisa que sempre tem que ter. Esses dois sempre tem que andar juntos, eles não podem estar separados. Assim. Se for fazer freemium, for fazer venda de conteúdo dentro do seu jogo, tem que pensar nisso. Tá. Agora eu queria entrar mais em detalhes no papel do game designer em si. Que é meio motivo pelo qual eu vim falar aqui hoje, né? Tá, vocês estão fazendo agora o curso de Game Design. Então, alguém sabe me dizer aqui qual é o papel do Game Designer dentro do jogo? Quando você está fazendo lá o jogo completo, você consegue definir qual é o produto que o artista criou, qual é o produto que o programador criou, qual é o produto que o Game Designer criou dentro do jogo, qual é o papel dele ali dentro? Não, qualquer um pode ter ideia. Se procurar o cara que limpa o prédio aqui, ele vai me dar 3 ideias de jogo. É o quê? Não ouvi. Isso é uma das coisas importantes, sim, mas ainda não é o produto do game designer. Mais ou menos, porque a história pode ser desenvolvida pelo roteirista. E aí?
Ninguém sabe? Eu vou deixar vocês tentarem mais um pouco. Arrisca aí, cara. Tem medo de tentar não. Fala qualquer merda. Eu peço desculpa se eu estiver soltando algum palavrão eventualmente aqui, mas eu me empolgo falando e foi mal. Eu baixo o tom da voz quando eu falo, mas eu sei que eu solto, cara. Eu sou muito boca suja. E aí? Cara, é uma palavra só. Não, designer eu posso ser designer gráfico, designer de som, designer de sobrancelha, designer de bolo. Não é designer. E aí? Desistem? Quer tentar? Beleza, então. Então vamos lá. Cara, é uma palavra, ela é bem simples. Experiência. O game designer, como o amigo falou ali atrás, você vai realmente se concentrar em fazer tudo se encaixar. Mas o game designer... Steven Universe. Desenho irado. Tá, vamos tentar não perder o foco aqui. O desenho é irado, a imagem é muito boa, mas relaxa aí. Mas então, a experiência. O game designer ele vai pensar em tudo que engloba a experiência do jogador quando ele estiver jogando seu jogo. Por exemplo, se você está fazendo um jogo de terror, você vai levar em consideração e você pode tentar fazer alguma forma de incentivar o seu jogador a jogar de fone e no escuro. Que isso vai melhorar a experiência dele, né? Se o cara estiver jogando numa festa sem som, não é a mesma coisa. Se ele colocar a musiquinha de circo pra tocar lá no fundo enquanto joga um jogo de terror, não é a mesma coisa. Então, a ambientação dentro e fora do jogo, o som, o controle que o cara tá usando, como ele vai estar, se ele vai estar jogando em pé, se ele vai estar jogando sentado. Por exemplo, se eu estou fazendo um jogo de fliperama, eu não quero que a sessão de jogo dure muito tempo, porque o cara vai ficar cansado. Se eu vou fazer um jogo promocional, por exemplo, sei lá, se eu for fazer um jogo para um fast food, vai ter uma maquininha de fliperama lá dentro do fast food. Eu poderia fazer alguma coisa relacionada com o cheiro do fast food para fazer o cara sentir fome enquanto ele tá jogando meu jogo. Bota um monte de imagem de comida lá, de hambúrguer e tal, porque tá vendo aquele cheiro de hambúrguer do lado, assim. Tudo que engloba a experiência do jogador é uma coisa que o game designer... Já o quê? Eu trabalho como animador. Eu sou freelance de animação, então sim. Então, a experiência do jogador. Então, dentro do jogo também, ele vai tentar prever como o jogador vai estar se sentindo, como ele quer que o jogador esteja se sentindo naquele momento, o que o jogador vai tentar fazer, como ele pode tentar fazer. Tudo isso entra dentro da experiência e é o que o game designer tem que ser capaz de fazer. Então, não tem nenhum aspecto do seu jogo que você pode deixar pra lá. Você que vai decidir como é que vai ser a música. Claro, se você está com uma equipe, você não vai ser um ditador, porque o game designer ele não é o diretor do jogo. Ele tem que estar constantemente falando com todo mundo e ouvindo as ideias e trocando feedback ali. Mas ele tem que ser capaz de explicar para as pessoas, comunicar. Ele tem que ser capaz de explicar para as pessoas como a experiência do jogo tem que ser no final. E como eu estou dizendo, comunicar é a função principal do game designer dentro de uma equipe. Se você está trabalhando sozinho, isso não entra, mas dificilmente você vai estar trabalhando sozinho. Para fazer jogos pequenos, sim, mas uma hora você vai trabalhar com uma equipe. A não ser que você queira fazer que nem o cara do Cape Story e passar 5 anos desenvolvendo um jogo sozinho. E ainda assim ele comprou a música, então. A questão é que você tem artistas, você tem programador, você tem músico, às vezes você tem roteirista. Você pode ter um monte de pessoas com mentalidades diferentes participando do seu projeto. Só de botar um programador e um artista para se comunicarem já é uma coisa muito difícil. Eles vão ter soluções diferentes para os problemas, eles têm visões diferentes do mundo. O artista, ele tem um senso artístico que o programador não tem, sabe? Tipo, às vezes tu mostra uma parada que é extremamente feia assim, e o programador acha tranquilo, mas o artista fica, caraca, isso tá horrível, não pode. E a comunicação entre essas partes se dá pelo game design, por isso você acaba tendo que ter um conhecimento geral de tudo, assim. Você tem que entender um pouquinho de cada área do jogo. Seu papel principal é fazer a comunicação entre as partes para garantir que o jogo fique todo encaixado, senão fica uma coxa de retalhos. Se você deixar uma parte ficar sem se comunicar com as outras direito, não vai dar certo. E é importante você estar se comunicando com todo mundo também, porque tudo que eles fazem vai influenciar no seu game design. Por exemplo, se você está fazendo um jogo que usa física nos desafios. O próprio Rocket Boy, por exemplo, ele tem física lá nas bolinhas. Mas eu programei junto com o nosso programador e a colisão do construct é um pouco zoada, assim. Então, às vezes... Um arrancadinho só.
E aí, às vezes, a bola quica num ângulo que ela não deveria quicar. E aí, tipo, eu tive que levar em consideração isso quando eu fui planejar a posição que os blocos ficavam e tal. Eu tive que deixar bastante espaço lá. Isso foi uma coisa que veio da programação. Foi ele que fez o sistema e que influenciou diretamente no meu planejamento. Entendeu? O visual do... Por exemplo, vamos supor que a gente faça... Minha artista fez um inimigo que é azul, puramente azul. E aí eu estou fazendo o design da fase de água. Se eu colocar o inimigo lá dentro e a fase for toda azul, o inimigo vai sumir. Sumiu totalmente. Então, tipo assim, ou eu vou conversar com a artista para tentar mudar a cor do bicho, ou eu vou levar em consideração... ou eu simplesmente levo em consideração que ele é difícil de ver e boto ele como um inimigo mais furtivo e tal. Mas eu tive que levar em consideração o que a artista fez. Todos eles estão influenciando no meu trabalho. E eu tenho que fazer com que eles consigam se comunicar, porque eles também estão influenciando no trabalho uns dos outros. Então comunicação é a parada mais essencial para o game designer. E o conhecimento que o game designer tem que ter? Tudo. Simplesmente tudo. Qualquer coisa que você conheça vai te ajudar eventualmente a fazer um jogo. Você pode pegar e sei lá, você conhece regra de rugby ou de futebol americano, e aí você usa isso para criar o seu próprio esporte dentro de um jogo. Ou então você está fazendo um jogo sobre umas coisas mais esotéricas, assim, o cara tem magia, não sei o que, blá blá, e você pode usar os chakras como uma forma de ir liberando habilidades no personagem, coisas do tipo. Você está fazendo um jogo que se passa dentro de um templo pré-colombiano, Azteca, Maia, Inca, essas coisas. Você estuda a cultura deles para saber sobre os rituais que cada deus tinha, quais eram as oferendas mais comuns. Tem até aquele esporte lá deles que eles chutam a bola num arozinho que fica no alto, assim, eles jogam com a bexiga de animal. Tipo, qualquer conhecimento que você possa ter vai te ajudar pode te ajudar a desenvolver um jogo um dia. E você pode tirar ideias disso, sabe? Pode tirar ideia de qualquer coisa, como eu disse. Então, conhecimento geral é uma coisa que nunca deve ser desprezada. Se alguém quiser te falar sobre alguma coisa assim que você nunca conhece, nunca ouviu falar antes, escuta, mesmo se for uma coisa que você poderia não se interessar, você pode tirar alguma coisa útil dali. Como game designer, você tem que estar aberto a qualquer tipo de conhecimento que você possa receber. Sai perguntando, sabe? Enche o saco das pessoas, faz elas falarem sobre o que elas fazem. E aqui são algumas coisas um pouco mais específicas, assim, mas que são extremamente importantes também. Claro, nada disso você tem que ter um conhecimento aprofundado, né? Pô, você não precisa ser... Se for tudo isso, sim, você não vai ter tempo de fazer o design do jogo. Mas noções básicas de design gráfico é coisa de basicamente entender mais, assim, relação entre as cores e organização de informação, sabe? Um pouco de diagramação, um pouco de... saber fazer layout, acho que isso é diagramação, na verdade. Tipografia, são coisas bem básicas do design gráfico, porque quando você está fazendo um jogo, você tem que organizar a informação dentro da tela. Você tem que levar em consideração a ordem de leitura, o que o jogador vê primeiro. Você tem que saber que o jogador primeiro percebe forma, depois cor, depois ele nota os detalhes dentro do objeto, entendeu? E tudo isso tem que ser levado em consideração. Por exemplo, no Team Fortress, todos os personagens eles têm uma silhueta extremamente característica. Então, se você fizer uma sombra chapada do personagem, tirar todos os detalhes dele, um jogador experiente, na verdade um jogador que conheceu os personagens, já consegue identificar cada um deles. Isso é feito mais com noção de design gráfico e de conceitos artísticos, né? Isso é uma coisa que o game designer influenciou. Ele pode ter guiado o artista para fazer aquilo, sabe? Ele pode ter falado, estica um pouco mais o canhão, faz a cabeça do heavy ser menor, canhão não, a metralhadora, para ficar com essa silhueta e tal. Isso é a noção de design gráfico, é organizar a informação, saber comunicar a informação visualmente. Teoria musical básica, você não precisa saber ler tablatura, saber ler partitura, você não precisa saber nada disso, você precisa ter só uma noção básica de harmonia, você tem uma noção de que é afinado, o que não. Se puder praticar um instrumento, assim, é até bom, né? É divertido, é um exercício terapêutico. E claramente você vai ter que também se comunicar com o seu músico, se você quer passar uma experiência com o seu jogador. Isso faz, imagina, como eu disse, imagina qualquer jogo de terror sem uma trilha sonora bem trabalhada ali, sabe? E como game designer você tem que ter esse conhecimento. Esses conhecimentos são basicamente para você poder manter o controle de tudo que está acontecendo no seu jogo de uma maneira geral e se comunicar com todo mundo. Programação básica é a mesma coisa, é um conceito básico de lógica. E isso também te ajuda a poder prototipar suas próprias ideias, sem depender de um programador.
Entendeu? Você pega o programa, faz a sua mecânica e testa sozinho. Você não precisa levar para sua equipe antes de ter certeza que o bagulho está funcionando. E quando você levar pra ele, você já vai ter uma coisa mais bonitinha, mais trabalhada. Não precisa alugar o programador para uma coisa que pode ou não dar certo. Estrutura de história não é necessariamente você fazer a narrativa do seu jogo. Não é saber escrever redação. É ter uma noção de como dividir uma história em atos. Arco do herói é uma coisa que... alguém conhece Arco do herói ou não conhece? Arco do herói, ninguém sabe o que é. Jornada do herói é outro nome. Sabem o que é? Então, tem uma noção... Não? Cara, Jornada do herói é uma estrutura básica de uma aventura épica, assim. Ele meio que explica, tipo... É um guia de como você fazer uma história de aventura, sabe? E pode ser feita pode ser usado em qualquer coisa, não precisa necessariamente ser uma história de aventura, pode ser uma história sobre, sei lá, padaria. E você consegue usar o arco do herói dentro da parada. O cara, ele tem lá a vidazinha dele, pacata, não sei o que, aí ele é apresentado para um desafio que ele recusa logo a princípio, mas ele é obrigado a aceitar aquele desafio, aí ele é levado numa jornada por causa disso. Tem vários, eu não vou entrar em detalhe nisso. Mas entender arco do herói, entender um pouco sobre a divisão de atos da história, isso te ajuda não só a realmente montar uma história para o seu jogo, como a montar a experiência dentro de uma fase, por exemplo. Porque você aprende uma coisa chamada pacing, que é justamente você aumentar e reduzir a intensidade na experiência que o jogador está tendo, baseado em realmente estruturas de história, sabe? Você vai fazer o cara começar com uma parada mais tranquila, o negócio vai subindo até um ponto que é um ponto bem alto assim de dificuldade, o cara fica tenso ali, você vai dar um tempinho para ele respirar. Aí depois que você der aquele tempo para ele respirar, você testa as habilidades dele, baseado no que você passou para ele antes, e depois você vai levar ele pro ponto final, que vai ser o chefão da fase, alguma coisa assim, que é maior do que aquele ponto super tenso que ele teve antes. Tudo isso é estrutura de história, você está fazendo o jogador contar uma história dentro da sua fase. Então, estrutura de história. E psicologia, que é uma coisa que eu ainda estou devendo para mim mesmo também estudar, mas é basicamente porque quanto mais você entender do comportamento humano, mais fácil vai ser de você conseguir prever e montar a reação que você quer que o jogador tenha dentro do seu jogo. Então, o que vocês puderem pegar de psicologia básica mesmo, não precisa ser uma coisa muito complexa. Tudo isso só tem que saber por alto, assim. Quanto mais melhor, claro, mas... tudo isso vai te ajudar a criar uma experiência melhor. E o principal talento que você tem que conseguir ter é a capacidade de ouvir. E isso não é só tipo deixar a pessoa falar, depois fazer e começar a falar. É realmente conseguir absorver o máximo de informação possível do que qualquer pessoa está te dizendo. Você tem que sentar e escutar bem o que ela está dizendo. Isso daí entra na parte de comunicação. Primeiro, quando você está criando um canal de comunicação com alguém, você tenta evitar o ruído entre aquilo para ter a informação com a maior clareza possível e absorve tudo que a pessoa está falando. Isso vai te ajudar principalmente a conseguir pescar pequenos detalhes quando as pessoas estão falando sobre o que elas acham do seu jogo, para você conseguir melhorar ele. E isso não necessariamente com a pessoa jogando e depois falando, pô, achei maneiro, mas tá ruim. Sabe, tipo, é com a pessoa, enquanto ela tá jogando, você vai reparar que ela fez tipo, pô, como é que eu... Tipo, aí você observa e ouve, você vê que ela tipo, tá tendo dificuldade numa parte e ela tá começando a resmungar ali por causa daquilo. Então ela tá ficando frustrada naquele momento. Ou então você percebe tipo, uma reaçãozinha leve que a pessoa teve ali quando ela conseguiu passar uma parte que deu pra ver que ela ficou satisfeita com aquilo. Começou, não sabe. Tipo, tudo isso é ouvir, é observar. E também a parte de saber ouvir entra em você saber ouvir feedback negativo sem querer socar as pessoas. Porque às vezes as pessoas vão xingar, vão falar que tá uma bosta. Seu jogo, você pode amar o seu jogo, isso aconteceu comigo com o Rocket Boy. Tipo, pô, eu amo meu jogo. Mas teve gente falando, isso tá horrível, sabe? Tipo, eu quis botar no Greenlight da China e falou, tira essa porra daqui, bota no celular. E tipo, cara, isso me levou. O que eu interpretei desse comentário do cara? Tá, ele tá achando que meu jogo é um jogo de mobile. Essa foi a primeira reação. Você pode xingar o cara, ouvir e mandar pra merda não são coisas relacionadas. Você pode primeiro ouvir e ficar muito puto, cara, o cara tá falando merda e não sabe o que ele diz. Mas reflete sobre o que o cara teve a te dizer. Mesmo se fosse esse comentário ele é muito construtivo. Mas por ele ter falado que ele acha que o jogo devia estar no celular, eu vou analisar meu jogo para saber por que ele tem essa impressão. Por que ele acha que o meu jogo tem que estar no celular?
É um jogo de recorde, é um jogo curto. Mas, cara, é um jogo que eu fiz em 72 horas. O que o cara não tá conseguindo ver, por enquanto, é a minha visão do produto final, que vai ser bem diferente do que eu tenho agora. Então eu tenho que ver como é que eu vou conseguir adaptar o meu jogo para criar essa visão pro cara e fazer ele mudar de ideia. Entendeu? Isso é você conseguir ouvir. Mesmo se a pessoa estiver xingando, se eu estiver descascando em cima dele, para, escuta e vê o que você consegue absorver disso. E sem se irritar. Tipo, você não pode ter ego quando você tá ouvindo as pessoas falarem do seu jogo. Porque você tá vendo o seu jogo todo dia. E por você tá se dedicando àquilo, tá botando seu sangue, suor e lágrimas no jogo, você tá apegado a ele. Entendeu? E você fica cego aos defeitos que ele tem. E você interpreta diferente do que as outras pessoas vão. Mas as outras pessoas são seu consumidor. Você vai ter delas uma resposta que está conhecendo o seu jogo naquele momento vai ter. É muito importante você estar aberto a qualquer coisa que elas tenham a te dizer, mesmo se for ruim. E se você for xingar as pessoas, fale mentalmente só. Beleza. E aí, ok. Você tá querendo começar a desenvolver jogos além dos trabalhos do curso aqui, você quer fazer em casa, você quer se incluir no mercado, você quer fazer seu próprio estúdio, o que seja, você quer aparecer. Boteco Gamer é o maior grupo de desenvolvedores do Brasil. É zoeiro pra caramba. Mas aqui você consegue trocar ideia com todo mundo que desenvolve jogo aqui no Brasil. Eu vou citar alguns nomes que são jogos mais conhecidos. Não sei lá, vamos ver se vocês conhecem. Knights of Pen and Paper. Levanta a mão, quem conhece. 2, beleza. Chroma Squad. Tá, vamos lá. A Lenda do Herói. Um pouco melhor, né? Thorin. Oniken. Oniken, vocês conhecem? Deixa eu ver o que mais aqui. Esse vocês não vão conhecer. Out There Somewhere? Alguém? Tava por 50 centavos na Steam outro dia. Não? Você. Você conhece a porra toda. Eu gostei de você, essa é maneira. Então, isso tudo é desenvolvedor. Isso é tudo desenvolvedor brasileiro que tá nesse grupo. Entendeu? São pessoas experientes. São pessoas que já lançaram o jogo no mercado. São pessoas que já estão passando, principalmente o pessoal da Behold, do Knights of Pen and Paper e do Chrome Squad, porque eles, eu diria que é a empresa mais consolidada no Brasil. Os caras, eles fizeram um jogo grande, que foi o Knights of Pen and Paper, aí fizeram com a Paradox. Foi uma coisa extremamente parasítica. Deixaram o Knights of Pen and Paper com a Paradox, pegaram o dinheiro que eles ganharam e usaram para fazer uma campanha de crowdfunding para o Chrome Squad. Conseguiram dinheiro do Chrome Squad e mais, e agora eles não só estão desenvolvendo outro jogo depois do Chrome Squad, como eles conseguiram abrir uma indie house, que é uma casa que eles abrigam outros desenvolvedores para ajudar eles a desenvolver. E tipo assim, essa galera tá no Boteco Gamer, de todos esses jogos que eu falei, que são pessoas extremamente experientes e talentosas pra caramba, estão no Boteco Gamer. Então assim, é um grupo de Facebook que vale muito a pena entrar. Tem muita zoeira? Tem. Mas você também vai conseguir trocar ideia com muita gente boa lá dentro. Cara, as formas de você tem que participar dos grupos, procurar as comunidades de desenvolvedor. Não só brasileiro como estrangeiro. Isso aqui é mais porque você tem que se incluir no mercado brasileiro também, né? A gente tem que fazer isso crescer. IGDA é a International Game Developer Association. Ela tem capítulos em vários países e dentro do país tem um para cada estado, assim, e a gente tem aqui do Rio de Janeiro. O presidente da IGDA tá no Boteco Gamer também. E ele é super tranquilo, troca ideia com todo mundo e tal. A IGDA é basicamente um grupo para juntar os desenvolvedores do Rio de Janeiro, e você fazendo parte desse grupo de palestra, de encontro que a gente vai para mostrar os jogos, essas coisas. Então assim, são eventos que tem que participar quem quer fazer jogo, tá ligado?